Depois de zanzar 20 dias pela cidade, uma onça pintada foi capturada em Juiz de Fora, Minas Gerais. Era maio de 2019 e a história virou poema da escritora de literatura infantil Dea Araújo. Não se escondia, era bem atrevida, de dia dormia, à noite caçava, ninguém capturava a danada. A onça não era nada sonsa. Hoje eu estou aqui com uma onça, ou melhor, com a dona onça. Gente de todo o Brasil, de todo canto do mundo, vem a São Paulo e faz fila para conhecer os restaurantes dela. Janaína Torres Rueda, bem-vinda. Que lindo! Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Você é braba, Janaína? Já fui mais. Como que você explica para quem não te conhece quem você é e o que você faz? Eu nasci no centro de São Paulo, ali num cortiço no Brás. E ali começou um movimento com comida já. Então, muito, muito pequena, comecei a vender sanduíches na rua. Dentro de casa já tinha esse movimento? Dentro do cortiço, do né? cortiço. Porque você tem vários quartos e você tem 2, 3 banheiros para dividir em 30 quartos. E você tem as portas e sempre esses quartos você dorme, você come, você senta, tudo no mesmo 20 metros quadrados no máximo. Então, a sua casa tem 20 metros quadrados. E cada porta tem um fogão. Então, você começa a sentir o cheiro das comidas. Então, você tem diversos restaurantes dentro de um cortiço. Então, ali começa meu movimento e minha paixão por comida, né? E assim eu começo a minha vida no entretenimento gastronômico. Entretenimento gastronômico. E você ainda tem uma coisa que você prefere ser chamada de cozinheira e não de chefe. Cozinheira é uma profissão. Chefiar é quando realmente eu estou chefiando ou liderando a cozinha. Hoje eu posso ser chamada de chefe, posso porque eu estou sempre liderando, seja até pelo WhatsApp, né? Eu estou sempre liderando. Mas eu ainda prefiro o nome cozinheira me agrada. Eu fico mais confortável com a palavra cozinheira, porque assim eu comecei. Como que foi essa transição assim de uma cozinha que você foi conhecendo dentro de casa para a cozinha profissional? Eu sou uma cozinheira. Minha mãe foi trabalhar com o Ricardo Amaral, no Hipopótamos. No Hipopótamos. Isso. Uma casa histórica de São Paulo. Histórica. Teve no Rio. No Rio, em São Paulo. É. E lá era uma boate com um restaurante e dançante. E os chefes, os cozinheiros desse lugar, desse restaurante dentro do Hipo, frequentavam a minha casa na madrugada. Então, aquela cozinha da minha casa era efervescente. Minha mãe não era uma grande cozinheira, nem era uma cozinheira profissional, mas a minha casa vivia cheia de cozinheiros. E a minha mãe tinha muitos amigos da noite, né, lá do Hipo. Depois ela foi trabalhar no Gallery. Nossa, né? Depois do Hipo Zé no Vitor Gallery. Oliva, O Zé Vitor, que é outra casa histórica também. Histórica. Então, a minha vida sempre foi rodeada de cozinheiros e de comida, de boa bebida e de muito entretenimento. Isso, né? é a palavra que você usou, né? Entretenimento gastronômico. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos uma baita de uma régua. Da outra vez, nós não vai mais. Nós não somos tatu. Esse seu império ali no centro, o seu e de Jefferson Sim. Rueda, Bar da Dona Onça, Casa do Porco, Sorveteria do Centro, e agora Merenda da Cidade. Hot Pork. É o que? É dominar o mundo mesmo, então, o projeto, né? Pelo menos o centro O ali, centro já está. O quarteirão é bom. Fala então desse último, o Merenda da Cidade. O
O Merenda era um sonho de ter um restaurante de um único prato, de não ter nenhuma outra opção. Prato do dia. Prato do dia. Mas também é a comida que nós comemos antes do trabalho. Então, é o nosso prato do dia de todos os nossos colaboradores. E que aí eu abri para que as pessoas conhecessem aquilo que nós cozinheiros e nós meseiros… Fazem para vocês. Para nós mesmos. Que comida é essa? Bom, cada dia é um prato, né? Pra gente não enjoar também. Então, segunda, virada paulista, terça, bife a rolê, quarta, feijoada, quinta, macarrão à bolonhesa, sexta, peixada, sábado, feijoada, domingo, macarrão com frango e maionese. Meu Deus, já vai dando água na boca. Vai, e eu imagino que já é uma coisa mais acessível mesmo. Super acessível. Custa R$40. E aí você tem… É um autosserviço, é uma bandeja. E você já tem o suco do dia com frutas super orgânicas, salada também, que vem tudo lá do nosso sítio. Todos os ingredientes do porco, a galinha, tudo vem… É tudo orgânico. Vamos falar desse sítio aí do Jefinho. Vamos. Como que foi esse encontro? Porque é uma garota do centrão de São Paulo se encontrando com um caipira da melhor qualidade. Né? Nós nos separamos, né, como casal, mas somos sócios. Sim. Mas nós realmente nos apaixonamos justamente por ser tão diferentes um do outro, né? Eu muito urbana, ele muito caipira. Eu acho que o que atraiu nele foi essa coisa de eu ser muito urbana e ele de ser muito caipira. E a gente unir, né, os dois pensamentos e desbravar um novo conceito de gastronomia. Então, nós unimos os dois pensamentos e a gente desbravou, esmirilhou uma culinária caipira, também modernista, né? Porque você junta o centro de São Paulo, que já tem um modernismo mais avançado, e traz a cozinha caipira para esse modernismo. Então, acho que essa foi a grande receita da nossa parceria. E somos super parceiros. Hoje estávamos conversando sobre isso, inclusive, pela manhã. When you treat me like that, when you treat me like that, you're pushing me harder, you're pushing me harder. When you're breaking my back, when you're breaking my back, I hold it stronger. O centro de São Paulo é uma diversidade sempre abundante, foi, né? Sempre foi. E é a grande qualidade. E você ainda foi lá e foi pro Copan, né? Eu ficava encantada com tudo aquilo. E aí, quando eu quis abrir, né, meu primeiro negócio, eu quis abrir justamente ali. E aí eu passei, tinha um ponto e eu acabei dando a sorte desse ponto ficar fechado muito. Ninguém queria esse ponto. Então, não era, né, uma coisa que se procurava. E é bom dizer que o Copan também é um lugar de diversidade, né? Totalmente. De apartamentos kitnet, de apartamentos grandes e todo tipo de gente. Todo tipo. E que agora está bombando, pois ainda bem, né? Está sendo revalorizado, né? É que é um reconhecimento, né? E também as pessoas que vão ali, que querem viver ali, acabam ajudando nessa guerra, né? Que é lutar a favor do centro de São Paulo para ter mais segurança, para ter mais limpeza. Por exemplo, a Cracolândia, né? Vamos falar. Eu tô ali muito próximo. Eu já peguei os meus filhos e já levei dentro da Cracolândia para eles entenderem o que é. Então, pega pelo braço, né? Lógico, você não vai ficar andando com o celular, não vai ficar andando com o iPhone. Você não está sendo irresponsável, você está mostrando, essa daqui é a real, né? Essa é a realidade, é assim que tem que andar. Inclusive, o que a gente pode fazer para ajudar. Então, são tantas coisas que a gente pode fazer para ajudar, né? O coletivo pode ajudar muito, principalmente hospitais, né? E tratamentos psiquiátricos e psicológicos, não só cozinheiros dando comida, mas eu acho que tem que ser um todo. E aí eu mostro para eles, né? Andar mesmo nos lugares. A marginalidade, ela existe porque também é uma culpa da sociedade, né? A gente, quando tem um sapato de marca, um tênis de marca, onde existe desigualdade social, vai existir marginalidade. E para quem está te ouvindo e acha que você está sendo muito ingênua,
de tratar os bandidos como não sei o quê, né? Porque tem esse pensamento. Ingênua, não. Não sou ingênua. Eu trabalhei na Fundação Casa. Mas eu entendo as razões pelas quais existem marginais. E, obviamente, grande parte de culpa é da desigualdade social. Quando você pega um menino de favela, por exemplo, que quer ser traficante, você pergunta para ele, por que você quer ser traficante? Porque você não vem trabalhar comigo. Pô, quanto que eu ganho lá, tia? Sei lá, R$2.000, R$3.000, né? E com o passar do tempo, você pode ganhar 5, 6, até 10. Pô, mas eu ganho isso com 16 anos vendendo droga. Porque tem quem compra. Também, quem é que compra? Não é, então, não é um extraterrestre. Não, que a gente compra. sabe o problema, a gente sabe onde ele está. Aí a gente tem que saber caminhar dentro dele, desse problema. A gente não pode simplesmente não caminhar dentro de um problema. O problema tem solução? Demora. E talvez nem tenha solução. Se não tem solução, é que você tem que andar dentro dele. Se não tem solução... Tipo, fizeram um novo crocodilo. Por medalha eu não gosto de bronze. A não ser da marquinha que tá destacando. Quando ela passa na frente do bonde de Paco Rabanne, o aroma vai longe. Isso é um problema muito sério a ser resolvido, né? De conversas, de valores, né? De oportunidades, né? De você injetar Geralmente quem vai na frente é a polícia, que é bom dizer, muitas vezes é desse extrato social, também. Vai, encara uma bucha que não tem solução. Não tem solução. E aí... Eu não estou aqui também para defender a violência policial, mas enfim, é uma equação que não fecha. Não fecha. Não fecha. Não fecha porque tá todo mundo no mesmo bolo. Então, assim, é o cara também que também tem seus distúrbios mentais, porque ele é tanta coisa, ele vê tanta coisa errada, vê tanta violência, e ele tem que se defender, e ele também ganha pouco. Então, assim, eu falo, tudo é uma questão de sociedade. Eu fui em poucos países que não me assustaram. E que eu fiquei feliz de ver uma sociedade que é um outro mundo, né? Você vai para a Suécia, é um mundo completamente diferente. E que eu assustei, porque falaram para mim, não pode ir caminhando sozinha. Eu, não, de jeito nenhum. Não pode ir, vai embora, vai sozinha. Não, eu quero um táxi. Não tem táxi, vai andando. É muito Mas louco 1 quilômetro andando sozinha nessa escuridão. Sim, senhora, pode ir que nada vai acontecer. O que deveria ser o normal, né? Mas são 3 países, sei lá. São 3 ou 4. Dinamarca, Suécia, Noruega, sei lá eu. Eu tive uma experiência na Finlândia que os caras falaram assim, aqui tá tudo bem, mas na Suécia as coisas não estão bem. Não, o ano passado queimaram um automóvel lá. Eu falei, mas que horror! E foi na rua e ninguém sabe até hoje por quê. Você, o Jefferson, ganharam um prêmio agora. Aliás, é o único restaurante brasileiro entre os 50 melhores de um prêmio recente. Conta um pouco desse prêmio e como que foi encontrar essa galera que se reúne, né, na hora que tem essas listas. Eu sempre fico curioso, que é uma reunião de gente doida também, né? É uma reunião de gente doida. É que tá todo mundo fazendo um movimento, cada um o seu. Cada um no seu canto do mundo, né? Do mundo, fazendo alguma coisa acontecer. Então, alguns anos a gente entrou para essa lista. E quando a gente entrou, nós entramos em número 79. A partir daí, nós tivemos um olhar de fora, né, internacional. Essa lista, né? Essa lista, ela nasce em Londres e ela olha para todos os restaurantes do mundo e, de repente, nos olhou, né, num lugar muito improvável, num prédio, né, totalmente street, né, urbano, não tem
talher de prata, não tem toalha na mesa, a cozinha é deste tamanho. E você fica dentro da cozinha quase, né? Você fica olhando, você pode olhar a cozinha, né? Exato. E aí já foi uma festa. E com isso nós tivemos muitas visitas de jornalistas, foodies, de fora. E acabou que a gente foi crescendo nessa lista, foi acontecendo. E há alguns anos a gente encontra com esses chefes do mundo todo. E essa premiação existe. E cada hora cada um tá num número, cada hora cada um tá num lugar. E o importante é a gente ter essa representatividade. E mais do que isso, a Casa do Porco foi considerada a casa de todas as listas a mais acessível, onde todo mundo realmente pode ir e pode pagar. Sim. Né? Então, isso é o que me deixa mais feliz. Puxa, né? Isso é um feito, né? Isso para mim foi. Você não faz o que não? Macarrão ou putanesca? Ave Maria, putanesca. Putanesca! Quando você encontra tanta gente, eu queria ter a sua lista de dicas de restaurantes da América do Sul. Pode ser? Nossa, Porque inúmeros. eu acho que o Brasil precisa conhecer a América do Sul. Você não acha? Nossa, a gente não conhece, né? Não só precisa, como deve. Deve. Vamos fazer uma listinha rápida? Podemos. Por onde que começamos? Bom, eu vou falar sobre lugares muito acessíveis. Tá. México, chama Los Cucuyos. É uma portinha de 2x2. Que vai ter uma pessoa fazendo tacos. São mini tacos. Que você vai comer uns 20 e vai comendo com a mão, porque ele vai te entregando. Estive agora na Venezuela. Acabei de chegar ontem. Opa! E aí fui num lugar incrível. Aliás, em alguns lugares incríveis lá. Mas tem um restaurante que chama El Bosque. Sim. Um menino muito novo e que faz uma comida deliciosa num lugar super informal. E que tá, assim, também despontando como ainda para ser reconhecido. Também é uma delícia. Então não tá caro, porque… Aproveitem, provocas, que nós estamos aqui com dicas preciosas de coisas que ninguém conhece ainda. Buenos Aires, para mim, hoje, é dos grandes lugares para comer. Assim, É incrível São mesmo. Paulo sempre foi muito bom, eu sempre defendi muito São Paulo. Mas também estive recentemente em Buenos Aires e ai. Tenho medo. Não, eles são muito criativos e até, eu diria, a dificuldade com a crise econômica, você vai tendo que se virar, né? E se resolvendo, né? Não, e assim, tem lugares maravilhosos para comer. Manda. Então tem o Narda Comedor, de Narda Leps, que é maravilhoso. Bom, Peru, existe um cara que faz um trabalho Nikkei, que é Peru com o Japão. Eu sou muito fã de comida japonesa, que é, assim, uma explosão de sabores, que é o Maido, que é o Micha, que é um super reconhecido e que eu particularmente gosto bastante. Mas tem a cantina Isolina, que aí é uma cantina pequenininha para você comer aqueles lomos saltados, aquelas comidas, aqueles arrozes chifas, né, que eles fazem, que é maravilhoso, que eu adoro também. Rico! A América do Sul é um universo. É uma loucura. E eu gosto de falar porque a gente conhece muito pouco no Brasil sobre a América do Sul, você não Mas acha? muito pouco. A gente, aliás, nem se acha na América do Sul. O que Mas é um crime. uma loucura. Não é uma loucura isso? Eu acho fim do mundo, porque eu só não conheço 4 países da América Central e América do Sul. Guatemala eu ainda não fui, que me falaram que é lindo. Honduras, porque eu fiquei um pouco de receio, mas vou. Porque se eu ando no centro de São Paulo, Honduras não deve ser nada diferente. O Haiti, que eu também não fui porque não tive oportunidade. E a Nicarágua. O restante eu conheço todos os países da América Central e da América do Sul, todos. Tudo isso através da cozinha. Da comida, que delícia.
É tão bom, né? Essa comunicação através da comida. É uma coisa fascinante. Dá vontade de ficar falando só disso a noite inteira. No próximo bloco, nós vamos caminhar dentro de novos problemas, principalmente quando se fala desse cenário da nova gastronomia brasileira, olhar para delícias e também cascas de banana, com Janaína Torres Rueda. Até loguinho. O escritor americano Henry David Thoreau viveu 2 anos numa cabana à beira de um lago. Na conclusão da obra sobre a vida mais simples, ele alerta assim: já me sentei em mesa onde a comida era fina, os vinhos abundantes e o serviço impecável, mas faltavam sinceridade e verdade, e com fome fui embora do inóspito recinto. A minha convidada, a chefe Janaína Torres Rueda, faz parte de um movimento diferente na gastronomia brasileira. O Janaína, eu posso chamar de movimento? É uma espécie de uma cozinha sem frescura, é isso? É um movimento, sim. É um movimento de trabalhar uma cozinha onde todos se sintam bem, né? Onde todos são bem recebidos, desde o banqueiro ao bancário. Eu acho que é onde eu quero estar. Eu quero estar conversando com o banqueiro, quero estar conversando com o bancário na mesma mesa. Quero estar conversando com todas as classes sociais numa mesma mesa. Então, além de um restaurante brasileiro, com comida brasileira, sem vergonha de ser brasileiro, mas também não ter vergonha das pessoas que nós somos e como nós somos. Chachado é dança macho dos cabras de Lampião. Chá. Tem ainda, principalmente, cuidados com os ingredientes, com os bichos, né? Como que você recebe críticas de pessoas que falam: mas vocês estão matando os porquinhos? E aí? Nós estamos matando os porquinhos mais velhos, que já viveram bastante, que já comeram bastante, que já se deliciaram pelo sítio e que já está na sua hora, né? Que uma hora, inclusive, ele vai daqui para outra. Né? Nós nascemos caçadores, somos carnívoros no modo geral, nascemos carnívoros. E, obviamente, eu super respeito os veganos. Sim. E não só respeito, como fiz um menu espelhado no porco para veganos. Isso, na Casa do Porco. Na Casa do Porco. Tem menu vegano. Tem igualzinho. Você vai comer o tartar de porco e o tartar de nabo. E você não vai saber qual que é qual olhando. Olhando. Realmente, isso existe porque o maltrato aos animais é muito grande. Então, obviamente, que o radicalismo ele serve para isso. Para você ter um equilíbrio e para que as pessoas parem para pensar no todo. Para debater mesmo esse assunto. E que nenhum lado queira lacrar o debate, né? Que é isso que nós estamos vivendo hoje. Por isso que eu faço as duas coisas. Como cozinheira, eu quero agradar gente. E também enfrentar desafios. E como sou uma mulher que gosta de desafios, eu gosto de tentar agradar o máximo que eu puder. Vamos ver se você vai agradar quem está te perguntando aqui. Esquadrão Rebelde. Como lidar com cliente exigente? Eu não sei se ele quis dizer cliente chato, talvez, né? Eu gosto de gente. Eu até às vezes gosto de um chato, gosto. Mas por que, Janaína? Para conversar, entender por que ele é chato, por que será que ele tá tão chato hoje. Ele pode ensinar coisas pra gente? Sempre ensina. Sempre ensina. O chato sempre pode ensinar. Tem aquele negócio do cliente tem sempre razão, você concorda com isso? Eu acho que ele nunca tem razão e a gente finge que ele tem. Que maravilha. Porque é uma ilusão, né? Você sair de casa, né? Você vive um momento ali. Sim. Que você tem direito, né? A essa ilusão, inclusive, né? Imagina assim, quantos mil restaurantes tem em São Paulo?
E de repente, vou ao bar da Dona Onça, ou vou à Casa do Porco, ou vou ao Hot Pork. Assim, ele acorda pensando em você. Então, mesmo ele sendo chato, o chato pensou em você. Acordou pensando em você. Escolheu você. Pô, ele é maravilhoso. É o chato maravilhoso. Porque de tantos lugares para ele ir, ele acordar e pensar em mim, pode ser chato. Pensou em mim, tá tudo certo. Que delícia. André Mizuno. Política e comida se misturam nos restaurantes dos Rueda ou lá é um espaço, o espaço é democrático? O espaço é super democrático, eu não tenho o menor problema com opiniões diversas, mas eu também exponho as minhas opiniões e gosto que as pessoas respeitem as minhas opiniões. Eu não sou uma mulher nem de direita nem de esquerda. Eu gosto de votar em pessoas. Posso estar errada ou posso estar certa, mas eu conheço a pessoa e pela pessoa política eu faço o meu voto. Então eu declaro meus votos políticos abertamente. E comer é um ato político, sim, porque através da alimentação a gente pode transformar toda a política de um país. É nítido que nós temos aula de artes, aula de educação física. Qual é a razão de não ter dentro de escolas públicas alimentação e nutrição? Isso é no mundo todo. Como que está a consciência disso hoje no Brasil? Eu acho que vem melhorando, né? Vem se fazendo um trabalho há alguns anos. Eu trabalhei durante 5 anos em escolas públicas de São Paulo, fazendo um trabalho muito interessante, muito emocionante também. Como que era? Bom, toda terça-feira eu largava tudo, saía da minha casa às 6 horas da manhã, ia fazer compras, ia para a ETEC e treinava pessoalmente 60 cozinheiras da educação, né, das escolas públicas, fazendo 10 receitas. Sim. E a partir daí essas 60 escolas recebiam esses produtos in natura, que eu estava fazendo, essas 10 receitas, e era trocada toda a merenda em lata, era trocado por esses tudo produtos. Processado, né? Bom que a gente diga. Era tudo ultra processado. Que é muito ruim para os nossos órgãos, né? É ruim para o todo. Para o todo. Para a cultura, para a geografia, para a história. É para o todo. Porque comida, você tem todas as matérias, né? Se você quiser estudar todas as matérias dentro da alimentação, você consegue. Ciências, matemática, geografia, história, cultura, arte, química. Tudo, exato. Tudo tá dentro física, da comida. Né? Tudo a ver, temperatura, tudo. Tá tudo ali. Então, foi se trocando e nós conseguimos chegar com esses produtos em 3.000 escolas. E eu espero, de verdade, que esse tema seja falado sempre, que o tema merenda escolar e o tema alimentação e nutrição seja de fato um papel e um diálogo importante para todos nós. E dentro do currículo, é o que você falou mesmo, né? É algo que tem que estar imbricado dentro da educação mesmo. Faz sentido, né? Não tem? Total. O tomate, plantado pelo Sr. Suzuki, trocado por dinheiro com o supermercado, trocado pelo dinheiro que Dona Anete trocou por perfumes extraídos das flores, recusado para o molho do porco, jogado no lixo e recusado pelos porcos como alimento, está agora disponível para os seres humanos da Ilha das Flores. O que você tem a dizer sobre o MST, para quem tem uma imagem apenas, enfim, das invasões, enfim, da coisa política? Não são invasões, né? São ocupações e trabalhos lindos que são feitos familiares de pessoas que estão ali à beira, às margens de. E que, de repente, tem uma oportunidade de ter uma terra e de produzir para alimento para nós mesmos. Né? E a qualidade dos alimentos? Queria que você me desse... O arroz? Vamos começar pelo arroz, né? Diga. O maior produtor de arroz orgânico da América Latina.
tem aí um potencial incrível para alimentar a América Latina toda, né? A produção só do arroz, não vamos nem falar das outras coisas que são incríveis. Eu gosto desse assunto porque, inclusive, eu sou muito mais criticado pela esquerda do que pela direita, o que é muito engraçado. Que engraçado. Mas o que me chama a atenção no MST é a diversidade. Sim. Lá na Água Branca, quando eles fazem esses encontros, você vê gente de todas as regiões do Brasil. Sim. Não tem nenhuma igual a outra. A galera de Roraima, de Goiás, do Mato Grosso do Sul. E lá você enxerga o Brasil. O Brasil. Quando você vai numa feira do MST, tira a política. Tira lá de esquerda, direita. Isso daí, pra mim, não existe. Existe gente que faz direito, existe gente honesta e não honesta. E existe gente que faz direito e às vezes erra. Isso que também é bom também a gente falar. E somos humanos, somos de carne e somos de osso, né? Mas você, ali dentro de um parque, você entende a cultura popular de norte a sul do país. Porque ali todo mundo se mistura e antes de mais nada, quando a gente fala de alimentação, que é o meu papel, que é o que eu gosto, eu consigo ter um panorama de todos os nossos biomas dentro da feira do MST. Então isso é maravilhoso, já começa por aí. Aqueles cozinheiros, aquelas cozinheiras maravilhosas fazendo comida de todas as regiões. Um sorvete inesquecível. Eu virei um garoto propaganda de um movimento que eu tenho as minhas questões com relação a ele e que eu acho de uma preciosidade incrível. Top Chef, eu espero ver muito Brasil no prato. E eu tô nesse programa para ser uma defensora da cozinha brasileira. Você é jurado do Top Chef na Record e eu percebo que essa tradição gastronômica na televisão, que vem lá de Palmeirinha, Masterchef, Paola Carosella, Rita Lobo, enfim, ela veio para ficar mesmo, né? Como que isso pode ajudar na educação através da comida? Eu sempre fui muito resistente aí para televisão. Eu tive inúmeros convites antes do Top Chef e eu sempre fiquei assim, não vou, não. Por quê? Então, por causa de patrocínio, porque... Fazer o que você não acredita? Né, de ter ali coisas que eu talvez não acreditasse, talvez não quisesse estar perto. E aí, de repente, surgiu essa oportunidade, o Top Chef me pareceu um roteiro bom, um roteiro que não tem isso como sendo o grande papel desse programa, mas sim um programa onde traz um viés profissional, como que os profissionais do Brasil estão fazendo hoje, né? O que eles sabem fazer e como eles evoluem através de um programa de televisão, através da educação. Estou trabalhando com 2 cozinheiros que eu adoro, que é o Emanuel Bassolé, que eu conheço milhões, desde dos meus, 15 anos. E o Felipe, que é um querido que nasceu para televisão e que ensina muito. E se reconhecer no próximo, né? Então, quando eu vejo alguém errando, eu falo, poderia ser eu, né? Errando naquele momento, uma pressão. E trabalhar a inteligência emocional das pessoas, né? Você tem que ter muita inteligência emocional para ficar confinado numa casa com um monte de gente, tendo ali um monte de crítico, né? Crítico? E um deles é a Dona Onça que tá te olhando. Imagina a pressão. Imagina a pressão. Pessoal, no próximo bloco, peripécias da Dona Onça, só que desde criança. Nós vamos lá no centrão de São Paulo ver como é que era. Até mais. A minha convidada, a Dona Onça, renomada chefe Janaína Torres Rueda, ela foi criada num cortiço do Brás, como ela já contou, depois morou na Moca, Bexiga, onde frequentava a quadra da Vai-Vai. E aí eu quero saber, Janaína, quem escreveu a sua vida? Foi a Dona Irã Barbosa? Porque é esse o circuito dele, né?
Esse é o circuito dele. Tanto que eu gosto tanto dele, né? E gosto tanto de Elis Regina também. Né? Eles andavam muito juntos por ali. Andavam ali nos cortiços, inclusive num dos cortiços que eu morei, na Martiniana de Carvalho. Eles andavam Sim, por lá. andavam por E lá, ela é engraçado, porque você percebe que a Elis se surpreende com a Dona Irã e ele com ela, né? Super. Porque ela ria muito dele, o que é natural, né? O cara é um gênio, né? Um artista que transborda, inclusive a comédia, né? Mas às vezes ele chamava a atenção dela. Essa você não pode rir. Ele fala... A licença de contar. Ali onde agora está esse edifício, Arthur, era uma casa velha e um palacete assobradado. E tem também a história que me fascina ali, que é a colonização italiana e a colonização afro, né? Sim. As duas se unem ali no Bexiga. E é interessantíssimo porque quando você vê toda aquela onda marginal, aquela malandragem toda, você fala, quem que aprendeu com quem? E aí você descobre que, obviamente, os italianos que trouxeram a malandragem da Calábria. Da Calábria. E de Nápoles, né? E aí passaram isso para os afros, né? Com esse gingado, né? Totalmente. E não é à toa que tá ali o Teatro Oficina, né? Não é. Do nosso grande Zé Celso. E dá a ideia de construir esse parque do Bexiga. Isso. Que eu acho que temos que falar disso, Temos né? que falar dele, óbvio. Para que isso realmente seja mais um vetor ali no centro, não é? Imagina que a 13 de maio foi a grande rua artística, né? Do movimento do centro de São Paulo. Sim. Ali você tinha as performances no Carbono 14, né? Que é aquele pessoal fazendo aquelas performances. Tinha o baguete, você ficava comendo sanduíche vendo, né? Aquelas janelas. Também. E isso o Persona. Voltar. O Persona. Café Piu Piu. O Cineclube. Tudo. Cara, tudo. Que delícia. Aquela rua não parava. A gente subia, descia. E até antes, né? O teatro, o TBC, tudo ali, né? Tudo aconteceu ali, né? Tudo aconteceu ali. Então, eu acho que esse movimento do Bexiga precisa ser super renovado e o poder público precisa enxergar isso de forma muito positiva. E você é uma pessoa que vem do povo, é contra o povo? Não entendo. Desculpa, meu amigo, o povo no meu lugar se discorda. Não, no seu lugar não. Muito obrigado. Quero o perfume das flores, ações e cores. Nesta festa colossal, eu sou o teatro brasileiro, da vida o espelho verdadeiro. E a sua mãe alugava quartos para as meninas da prostitutas noite. Da rua, sim. Que memória que você tem disso? Uma delícia, porque chegava às 5 horas da tarde, aquele pessoal todo se arrumando, né? No banheiro. Ia começar o trabalho, né? Algumas não eram prostitutas, trabalhavam como minha mãe. 2 eram recepcionistas e 3 delas eram meninas de programa, que iam para não sei qual boate, enfim, era muito pequena. Então, tinham 2 quartos, um de 3 meninas e outro de 2. Esse de 2 eram meninas que trabalhavam era no Hipopótamos. Sei. Que aí elas trabalhavam mesmo e tal, não eram meninas de programa. E 3 delas, né, depois de muito tempo, vim saber que era pra night. Pra night, pra fazer seus programas e tudo mais. E era aquela efervescência, todo mundo passando batom. Bom, elas saíam, eu já começava a pôr salto, já começava também a me maquiar, passar batom, passar rímel, passar lápis. A sua mãe lidava bem com isso, de ver, sei lá, tinha algum tipo de insegurança dela em relação a você estar excitada com aquele
com aquele ambiente? Não. Minha mãe sempre foi muito transparente. Minha mãe faleceu já na pandemia. Mas minha mãe era muito moderna. Minha mãe não tinha preconceito a nada. Ela achava que cada um tinha o seu espaço. Mãe moderna, Ela né? era muito moderna. Minha mãe era muito moderna. Teve 5 maridos e namorou uma mulher também. No meio disso tudo, teve uma namorada mulher no meio do caminho que também. Figura, né? E o seu pai? Então, meu pai ele era do Museu do Disco. Primeiro lugar de vender vinil, né? Para mim é um centro cultural, né? Que você tinha acesso numa época que nada a gente chegava no Brasil. As informações mesmo, né? Da música, dos vinis, de tudo, né? E ele morreu em 89, com AIDS, ele e o meu tio. Porque eles aplicavam baque, né? Cocaína, né? Heroína, Sim. não sei. Uma mistura. Uma mistura, não sei. E compartilhava a seringa. E compartilhava com meu tio, que também trabalhava lá. E aí acabou adquirindo. Mas, assim, foi assim, lógico, o final muito triste, muito magro. Mas ele foi um homem que viveu muito também, né? Que fez muita coisa. E que, de novo, né? Alguém que eu imagino que é um hub de gente que circula. Não, mas muito no generoso. Museu do Você Disco. falava, Gilberto, que linda sua camisa do Iron Maiden. Ele arrancava, toma, xará, é sua. E ia embora. Pelado, sabe assim? Ele era assim. Nossa, você é filha de uma dupla do barulho, né? Do barulho. Mas minha mãe se separou dele muito rápido. Não, sim. Não, assim, foi muito rápido. Tinha meses e ela pôs ele pra correr, né? As minas de samba estão na moda, na roda, do rock, do rock. É do Paraguai, a do Fimê de Nova York. As minas de samba dizem mortandela, berinjela, apartamento, sotaque do bexiga, Lena 100%. E você, garota do Centrão, Dona Onça, como que você foi se achando romanticamente na selva? Queria saber como é que você lida com uma mulher independente, né? Você, muito cedo. Muito cedo. E sempre gostei muito de trabalhar. Então, eu sempre finquei muito o meu pé no trabalho. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho. E eu gosto, assim, de trabalhar. Eu gosto de acordar e já começar a fazer minhas coisas, de trabalhar. E a cabeça não para. E as outras coisas que venham junto. Que venham junto, exatamente. Bom, eu fiquei casada há 20 anos, né, com o Jefferson. Tive 2 filhos. E foi uma delícia de casamento. É um encontro lindo de vocês dois. Conta um pouco desse começo, porque tem o lado caipira do Jefinho, que eu acho tão precioso, né? São José do Rio Pardo, né? E você urbana, como é que foi isso? A gente se encontrou, eu trabalhando com bebidas, eu era sommelier, ele cozinheiro, gostava de cozinhar. Falaram para eu ir conhecer esse restaurante. Eu trabalhava numa multinacional francesa, na Pernod Ricard, na época. Aí eu sentei para comer, fiquei, nossa, comida maravilhosa. Falei, nossa, que delícia e tal. Eu prestei atenção ali, vi quem é o cozinheiro. Ele era meio caipira, ele veio e me deu aquela olhada, assim, meio para baixo. Aí um dia ele me ligou. Eu ia muito lá comer. E aí um dia ele me ligou e falou, você que anda muito na night, então eu tô com uns caipira amigo meu lá de Rio Pardo, eu preciso levar eles num lugar. E você não pode ir comigo, porque eu não sei muito bem, né? Olha o papinho do Jefferson. Papinho bobo, E aí eu levei ele no Sarajevo. Você vai ser introduzido aqui na Paulicéia. Isso. E aí a gente namorou ali a gente casou, ali foi morar junto, casamos na igreja, teve os 2 filhos e tal. E a gente se separou na pandemia, né? Isso. Na pandemia a gente resolveu separar corpos. E essa separação vocês fizeram, inclusive, de uma forma, assim, pública, inclusive, de falar sobre ela, né? Falamos. Eu falei para ele que eu queria falar, porque, assim, para mim foi um baque, né? Eu tinha muito ele como sendo o meu parceiro pro resto da vida, né? Não esperava,
né? Para mim foi um... Mas aí eu falei, olha, já que encerramos, eu queria falar meio que a verdade, né? E tal, porque o machismo existe, né? As pessoas... Né? Ele é o caipira, eu sou underground, então fica como se eu que tivesse feito, né? Sempre cai pro lado mais fraco e infelizmente a gente tem que pensar que isso existe, porque é real. E eu acho que foi bom ter falado. Para mim, para ele também, acho que aliviou todo mundo. O que vocês aprenderam com isso? A ser amigos. Oi, Manu! Combinado é não gritar na janela. Acho que foi bem! Passou! Liga! Isso tem que dar certo. Tá muito tensa, vai! Eu tô mesmo. Libera essa Kundalini, vamos! Pro universo! Cara, como é que vocês conseguem? Isso é praticamente morar junto. Casamento é você compartilhar, né? E hoje eu não compartilho a minha casa com ele, não compartilho o sexo com ele, mas eu compartilho os negócios, né? Todos aqueles sonhos que nós tivemos antes, eles continuam sendo compartilhados através da nossa profissão. Então é uma outra forma de amar, né? E de compartilhar o amor também. Eu acho que muita gente gostaria de aprender a fazer isso, né? Porque difícil. Não precisa, né? É difícil. É difícil? É difícil. Me conta. Não é fácil, porque você sente raiva, você sente rancor, você sente mal-estar. Mas quando você realmente teve um amor sincero e verdadeiro, eu acho que isso fica mais fácil. Obviamente, eu não posso romantizar isso. Porque às vezes eu olho pra ele e eu falo, meu Deus do céu, nossa, né? Tudo jogado, né? O relacionamento, não os negócios, Tem né? coisas ainda que ficam ali. Você fala, poxa vida, que loucura. Por que será que isso tudo aconteceu? Acontece que eu também… Ele achou uma pessoa que ele já estava há algum tempo, até no casamento e tal. Mas eu também descobri uma outra pessoa. Exatamente. Que na tempestade abriu um guarda-chuva. Isso. E falou, olha, dona Onça. Calma aí. Eu estou aqui para te ajudar nessa tempestade. Podemos falar do Leandro? Podemos falar do Leandro. Quem é ele? Nossa, você sabe do Leandro? Eu tenho fontes. Olha, boas fontes. Olha, nem imaginei que você… Mas é legal, você que falou dele, né? Eu só falei o nome. O que significa isso, né? Uma figura… É continuar reconhecendo a vida rolando, né? E foi muito, assim, inesperado, né? Esse encontro com o Langoni, porque ele… Um produtor… né? Tem uma produtora e gravando um programa que era para o Jefferson gravar, acabou sendo comigo. Ele viu tudo aquilo acontecendo comigo, aquele momento meu de desespero, de angústia, de sofrimento. E a gente conversando, ele também estava passando pela mesma coisa que eu. E a gente criou uma química, uma afinidade e, mais do que isso, uma grande amizade. Se um novo amor, nem tô falando do Langoni, mas um novo amor te propõe uma sociedade nos negócios, e aí? Eu topo. Olha, isso é que é uma onça. Não, quem passa por um, passa por dois, passa por três. Eu aprendi com minha mãe. Que maravilha. Tá tudo certo. Como fazer para ter essa coragem? Ensina aí pra gente. Bom… não sei se é coragem, mas é vontade de viver, sabe, Marcelo? É você ter vontade de viver e não se anular a viver aquilo que você tem que viver. Não ter medo de viver o que você tem que viver. A gente vai nascer, vai morrer. Isso não tem jeito. Então, por que ter medo? Né? A gente tem que ter medo de ficar doente, de ficar numa cama, inválido. Isso eu não queria. Eu quero morrer dormindo. Né? Eu todo dia rezo, que eu assim, gosto, sou espiritual, rezo para todos os santos e para todas as religiões,
A única coisa que eu quero. Na hora que for morrer, tá, fecha o olho, tchau. Não quero sofrer. Fernanda, como você se sente participar desse evento, que é o maior evento de cultura pop do mundo, e ser aclamada assim, pelos personagens que você fez que marcaram a cultura do Brasil? Eu me sinto Pikachu. Maravilhosa, sucesso. Eu acho que todo mundo já percebeu que você é uma mulher assim, livre, corajosa, com uma autoestima em dia. Você se acha, Janaína? Eu me acho nada. Não, eu acho... O quanto que é importante a gente se achar? Não, eu caminho para algo que eu me sinta bem, né? Mais do que qualquer coisa, é onde eu vou me sentir bem, aonde eu quero estar confortável. E tem uma coisa que eu faço, é que quando eu tenho qualquer desconforto... Qualquer pessoa do meu lado fica sabendo. Eu falo exatamente qual é o desconforto que eu tenho em relação a qualquer coisa. Eu não escondo nada de ninguém. Quando eu coloco esse desconforto para fora, eu me conforto, né? E as pessoas começam a me entender melhor, né? A transparência. E isso eu aprendi muito agora, depois da minha separação, né? Porque antes você... não, tá, deixa pra lá, não, tá. E aí, quando vem aquele sofrimento, aquela coisa pesada... Acumulada, né? Você fala, poxa, também ninguém falou nada pra ninguém, todo mundo foi vivendo sem falar, foi passando. E eu acho que as construções emocionais são importantes, né? O outro não é adivinha. Eu não sou adivinha do que você está pensando e você também não. Se você não me pergunta, eu não te respondo e vice-versa. E muitas vezes a gente se engana mesmo, né? Acha que tá tudo claro, né? Que tá tudo falado e... E não tá nada. Então pergunta. O que que tá acontecendo? Por que que isso tá acontecendo? Por que que você fez isso? Qual é a razão? E aí você vai entender... se é aquilo que você quer para sua vida ou não, se é aquilo mesmo que... se os pensamentos caminham juntos ou não caminham juntos, né? Isso é em todos os sentidos, profissionalmente, em casa. Isso foi muito depois da minha separação. Que bom ter uma aula de amor com Dona Onça. Isso é realmente importante. Eu tô brincando, mas você sabe do que eu tô falando, porque... Coragem é uma coisa que vem de coração. É difícil praticar esse negócio. É difícil, sim. Não é? É até doloroso praticar. Porque você se coloca ali para falar, você se expõe ao falar, né? O seu sentimento está sendo exposto. Mas é melhor expor o sentimento antes do que sofrer depois. Essa moça tem um nome que tem um comprimento digno do tamanho da história dela. Vocês querem ver? Ó, Janaína Cecília Torres dos Santos Rueda. O que é a vida? A vida é uma emoção diária, né? Todo dia você acorda e são muitas emoções, né? No dia a dia. Então, todo dia é uma emoção... e um acontecimento diferente. Mais que isso, é uma experiência, um aprendizado. A gente aprende todo dia coisas novas. A vida nem é uma rotina, né? Porque tanta coisa que acontece da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Eu nem queria morrer, na verdade. Queria ficar por aqui mesmo. Mas um dia vai, né? Mas eu nem gostaria. Eu gostaria de... Mas eu falo, não dá pra gente ser eterna, porque aí sim a gente ia se achar. A gente justamente não se acha porque a gente morre. A gente fica com aquele avisozinho. Você vai morrer, fica fria, né? Não vai ficar se achando. Baixa essa bola. Imagina que insuportável que nós íamos ser se nós fôssemos imortais, né? Manda um recado pra mulherada que se animou
com as suas dicas agora? Eu vou mandar um monte de beijo pra mulherada que tem que namorar muito, fazer muito sexo, beber bastante vinho, ser muito feliz. E é isso. Deus, a noite promete. Muito. Obrigado pela visita.